pessoal, tudo bem? Olha, estou de volta a Minas Gerais, nessa parceria do SESC com o Curso Supremo, a qual eu agradeço muito, em especial ao meu amigo Bruno Zampier, por essa oportunidade de vir a Minas e gravar entrevistas com grandes nomes do direito em Minas Gerais, né? Eu estava brincando com o pessoal nos bastidores, é um papeando com pão de queijo, porque aqui eu estou entrevistando, sem sombra de dúvida, os maiores nomes do direito em Minas Gerais. E, cara, hoje eu vou entrevistar um ídolo meu, uma grande figura, uma figura realmente sensacional, polêmico, mas extremamente inteligente, com uma cultura geral que é fascinante. Uma das maiores bibliotecas que eu conheço, e uma biblioteca não somente nos livros, mas uma biblioteca viva. Com vocês, professor Antônio Álvares da Silva, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de uma quantidade enorme de livros, muito antes desse mundo da CAPES, de currículo Lattes e tudo isso. Um homem que sempre foi produtivo, continua produtivo e uma das figuras mais inteligentes que eu conheço. Professor Antônio Álvares, que prazer recebê-lo no Papeando com Pamplona. Obrigado. Estou aí, Bruno. Estamos aí para bater um papo. Isso. Agora que sou seu novo visual, botei o meu chapéu Panamá em sua homenagem. E vamos bater um papo no qual ele é uma referência no Brasil, né, entre vários outros temas, que é o tema da cogestão. Professor Antônio Álvares, respondendo aí para essa galera que está nos assistindo, qual é o significado da expressão cogestão e a sua aplicação na área trabalhista e empresarial? Fique à vontade. Bom, vocês, naturalmente, pela experiência pessoal que têm, já ouviram esse nome, cogestão. Esse prefixo co, da língua portuguesa, significa uma ação conjunta, com. Eu estou em companhia de. E gestão. Gestão é gerir. Gerir, todo mundo sabe o que é. É dispor meios para que se atinjam fins. Então, o que é cogestão, em última análise? A cogestão é um princípio democrático dizendo que em todas as instituições da democracia não deve mandar um, mas deve mandar vários. Então, é uma cogestão, é um copoder. Todo poder absoluto é ruim. Ele deturpa, ele é violento. Absoluto corrompe absolutamente, né? É isso. E se demorado, corrompe naturalmente também de finalidades a que ele se propunha antes. Perfeito. Não se pode exercer poder numa sociedade democrática moderna sem que ele seja cogestionado. Agora, de concreto, isso como princípio, pousou no direito do trabalho, que foi o órgão, o ramo do direito que mais difundiu cogestão no mundo. Essa ideia de cogestão partiu-se da Alemanha desde 1920 e é extremamente cultivada na Europa de hoje, em países com mais intensidade e em outros países com menos intensidade. Sim. Mas ela é presente em todos os países europeus da atualidade. Essa noção da origem, né, dessa inspiração do sistema de cogestão no mundo é muito importante. Queria que o senhor aprofundasse aí. Como é que é? Pode aprofundar essa parte. Agora, o Brasil está na época da cogestão, porque um espirro na Europa é uma gripe no Brasil 50 anos depois. Então, nós já estamos agora na gripe do Brasil. E a Constituição nossa, no artigo 7º, item 11, diz o seguinte, vocês vão me ajudar a interpretar isso aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Ponto. Excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, a grande novidade da cogestão já é brasileira. Verdade. Já está na Constituição, mas não está na vida. Exato. Porque ninguém nunca regulou essa letrinha que está falando aqui, conforme for definido em lei. Nunca foi definido, mas a doutrina fala intensamente sobre isso. Na minha tese para professor titular, eu escrevi um livro de quase 400 páginas sobre o assunto, e de maneira que venho aí há mais de 30 anos lutando para introduzir isso. E digo a vocês, nessa síntese que você me propôs, o seguinte, por que isso nasceu na Alemanha? Porque depois da guerra ficou tudo destruído na Alemanha. Naturalmente, vocês viram pelos retratos, felizmente não estavam lá, nem eu, que sou mais velho que vocês, não estava. Um pouquinho só. Mas já pesa, viu?
Então, eu vi pessoalmente os restos dessa guerra na Alemanha. E quando terminou a guerra, ficou essa indagação para o trabalhador alemão. Qual o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos seguir o caminho do comunismo, que a Rússia foi uma das potências que invadiu a Alemanha. Ou nós vamos ficar no mundo ocidental? Então o trabalhador alemão disse, não, nós queremos ficar no mundo ocidental, mas congestionando todas as empresas da Alemanha. Nós somos também proprietários delas, porque onde está o trabalho deve estar o capital. E onde está o capital deve estar o trabalho. Então não há como não dizer que o trabalhador não seja proprietário da empresa. Mas ele não podia comprar a empresa, então ele falou, então eu vou gerir. E nasceu a cogestão na Alemanha em 1920, e muitos autores dizem que o grande progresso universal da Alemanha está situado exatamente no poder de cogestão que ela teve com seus empregados. Perfeito. Agora, conhecendo essa origem alemã, pensando para o Brasil, como essa matéria foi tratada no Brasil, professor? Eu acabei de ler para vocês o artigo 7º item 11, né? Ela não é tratada, ela é maltratada. Maltratada. Né? Porque ela ainda não atingiu o potencial que podia ter atingido no Brasil. Nós já temos algumas firmas em São Paulo que praticam a cogestão, mas ela não está plenamente introduzida no Brasil, conforme vocês vão ver no decorrer da entrevista. Agora, é preciso ficar bem claro é o seguinte, que ou nós adotamos a cogestão para gerir os interesses de empregado e empregador no Brasil, ou nós vamos ficar atrás na história. É verdade. E a história não perdoa ninguém. Aqueles que são renitentes à história, que querem segurar o tempo, eles são atropelados por ela. Perfeito. A história é um tsunami. Sim. Ela leva quem é contra ela. Então nós temos que aproveitar o curso dessa tendência, embarcar nele e conduzir com sabedoria a nossa barca da cogestão. Perfeito. Mas e eu pergunto, a reforma trabalhista tratou de certa forma de alguma coisa da Bom, cogestão? isso não é reforma, é deforma trabalhista, né? Essa deforma trabalhista no Brasil era melhor não ter saído. Mas então, já que saiu e já que é lei, nós não vamos fazer essa bobagem que alguns juízes de São Paulo falaram, nós não vamos aplicar a reforma. Isso não tem jeito. O juiz não tem poder para não aplicar a lei, ele tem poder para interpretar. Era muito mais inteligente falar, vamos interpretá-la de acordo com o mundo contemporâneo. Não fizeram isso. O senhor Bolsonaro, que pelo que sei mora no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem feito muitas reuniões na casa dele sobre quem vai ajudá-lo no governo, formando seu ministério, etc. Vocês não ouviram uma vez sequer a palavra cogestão. Quer dizer, ele é um conservador. Ou se não é um conservador, é pior ainda, não sabe o que está falando. Mas nós vamos ensinar ele. O Brasil tem muita gente boa como vocês, e que estão aqui numa hora dessa, querendo aprender, querendo estudar, e nós vamos mostrar ao Bolsonaro o que é a cogestão. E seria a cogestão um belo exemplo de uma aplicação de um princípio democrático na empresa? Pois é. Os alemães costumam dizer que a socialização da empresa se deve exatamente a essa cogestão. Agora, como que a cogestão é executada? Vocês vão me perguntar, você já falou, já dissertou, já falou filosoficamente sobre a cogestão. Agora, como é que isso é executado na prática? Como é que se forma? A deforma trabalhista disse o seguinte, no artigo 510-A, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, ele criou uma comissão para tratar diretamente com o empregador nas empresas com mais de 200 empregados. Ora, gente, uma empresa de 200 empregados já está emancipada, os trabalhadores aí dentro são pessoas categorizadas, são técnicos respeitáveis. Nós tínhamos que fazer isso aqui que ele falou nas empresas com 5 empregados, 10 empregados, 20 empregados, 30 empregados, porque aí é que estão os grandes problemas da legislação do trabalho, que existe e não é aplicada. E às vezes, quando é aplicada erradamente. E não há diálogo entre empregado e empregador no Brasil. O sistema brasileiro de cogestão é um sistema, ou de relação de trabalho, é um sistema adversarial. O que quer dizer isso? O empregado e o trabalhador são adversários, eles não são coadjuvantes. É um contra o outro e não um ao lado do outro. Esse é que é o grande problema. Quando você tem um problema trabalhista, a primeira coisa que você faz é correr para a Justiça do Trabalho.
Ora, A ideia era tentar resolver é de forma conciliar. resolver, nem pensar em justiça do trabalho, porque o nosso ramo do direito, o direito do trabalho, quando ele vira problema social, ele se executa com um mero acerto de contas. É fácil fazer isso no direito do trabalho, porque você não tem governo no meio, você tem as elites do Brasil que são empregado e empregador. Essas elites é que constituem o direito do trabalho. Então, elas estão aptas a fazer esse acordo. Mas como não há essa tradição cultural no Brasil de dialogar dentro do contrato de trabalho, por um em frente do outro e não um contra o outro, aí, então, nós temos que aprender isso no Brasil. De que modo? Criando aqui essa comissão de fábrica, ou conselhos de empresa, como é o nome mais usado na Alemanha, criar isso dentro das empresas, por exemplo, como é lá com mais de 5 empregados. Você criaria um conselho de empresa, ou comissão de fábrica, dentro das empresas. E o que esse conselho faria? Qualquer problema trabalhista, ele elegeria, na proporção do número de empregados, uns representantes no conselho do empregado. O empregador não precisa, né? Ele manda o que ele quiser. Mas dos empregados tem uma eleição. E essa eleição é do conselho de empresa. Esse conselho de empresa, uma vez formado, é solicitado sempre que tiver um problema trabalhista dentro da empresa. É isso aí. Ó. Esse é um tema interessante, por quê? Porque em face da própria previsão da Constituição, no artigo 11, quando se trabalhou com a ideia de uma representação dos trabalhadores dentro da empresa, se estabeleceu uma barema, mas pensar de fora da caixinha, né, é talvez admitir essa possibilidade de que possamos trabalhar a ideia de não somente de representação, mas efetivamente de cogestão, numa outra perspectiva. Mas, professor, eu tenho uma galera aqui que quer fazer um monte de perguntas para o senhor. Espera um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Débora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Antônio Álvares da Silva pelas explanações. E a minha pergunta é, a participação nos lucros é uma forma de cogestão? A participação nos lucros é uma forma de compor salário, não de cogestão. Cogestão é muito mais do que participação nos lucros. Tanto que o alemão não quer o meu modelo de direito do trabalho, eu fiz meu doutorado na Alemanha, então eu tenho muita afinidade com a cultura do povo. E os alemães, eles não falam em participação nos lucros, por quê? Porque se você participa na gestão da empresa, você já sabe tudo. Se tiver lucro, você parte, do jeito que você quiser, da forma que você quiser e do modo que você não quiser. E se o empregador, professor, mas se o empregador não quiser partir? Se ele não quiser partir, ele tem sérias consequências, porque os sindicatos são fortes. Ele tem que ceder, e se ele não ceder, pode ter greve. E tendo greve dentro do direito alemão, isso é uma mácula para as empresas, porque eles se entendem, eles são homens do diálogo e não da greve, são homens da persuasão e não do fuzil. Mas, Débora, esse é um tema interessante justamente pela, digamos assim, topologicamente, a ideia de cogestão está justamente com a participação nos lucros lá na Constituição. Isso. E perceba como o aspecto, muitas vezes, vai ser muito mais cultural de desenvolver-se uma cultura de cogestão, porque aí a participação nos lucros será uma consequência natural, do que de força normativa. Isso. Eu sou Ana Marta. Eu gostaria de saber como a matéria da cogestão é tratada na Organização Internacional do Trabalho. Ana Marta, a Organização Internacional do Trabalho cuida da cogestão em diferentes tópicos, de diferentes maneiras e diferentes convenções. O fato é que ela ajuda muito a divulgar a cogestão no mundo, porque a OIT ela tem essa grande vantagem, ela se entrega à democracia do trabalho em todos os países do mundo, de uma forma ou de outra ela está sendo presente. Então a cogestão é uma das bandeiras, sempre foi uma das bandeiras da OIT, e por isso mesmo a cogestão atinge grande parte da humanidade através de propagandas, de exposições, de técnicas feitas pela OIT. Acho que definitivamente mas não dá para estudar cogestão sem conhecer a OIT. Mas a Alemanha está muito mais na frente do que a OIT, nem se fala. Eu nem consulto isso na hora de estudar o problema da cogestão, porque eu vou na fonte da água, porque eu sei nadar. Eu tenho o privilégio de saber a língua alemã, então eu vou lá na origem e pego toda. E ela é um modelo para o mundo inteiro. E facinho de entender. Agora é difícil de praticar, Pamplona, porque não tem jeito no Brasil. Nós temos as leis, mas não temos as aplicações. Porque é a regra básica para a vida. A palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. Pois é. Olá, professor. Meu nome é Juraci. Eu gostaria de saber se a cogestão
é a concretização da função social da empresa? Muito mais do que isso, Juraci, é da democratização da empresa. E toda democracia é social. E social no sentido de resolver os problemas com atualidade, de dar valor ao trabalhador, etc. E a cogestão cuida disso. Introduzir o trabalhador na empresa para que ele possa participar da riqueza que ele constrói com seu trabalho e com suas mãos. Olá, professor. Meu nome é Lucas. Minha pergunta é: o que o senhor acha da cogestão como forma de recuperação da empresa? Lucas, a recuperação da empresa, você sabe, no Brasil tem muita picaretagem atrás disso, mas a finalidade dessa instituição é muito boa. Sim. Né? Porque quando a empresa não pode pagar, é melhor a gente acudir essa empresa do que deixá-la fechada e com os empregados na rua. Né? E o dono dela, na Suíça, gastando dinheiro nos restaurantes chiques e mandando um recadinho para o Brasil. Então, eu acho que ela não tem influência direta na recuperação, mas ela tem de função direta com os trabalhadores. Então, ajuda muito, porque você sabe o que está se passando lá dentro. E porque dá legitimidade para a própria recuperação. Claro, e está havendo, é verdade mesmo, a empresa está passando por dificuldades. A Veja está em recuperação, a revista Veja. Será que ela está mesmo em recuperação? Ou ela está dando um golpe no mercado e no povo para pagar dívidas em facilidade e depois gozar das vantagens do que foi pago? Aí a cogestão tem uma função notável. E outra coisa que você precisava de lembrar aí também, Lucas, é que a Justiça do Trabalho só tem competência para estabelecer o crédito trabalhista. Ela não tem possibilidade de executar, não tem competência para executar o crédito trabalhista. Tem competência sim, o que não tem é a burrice dos juízes, que não deixam isso avançar. Eu sempre apliquei. Então por que a empresa está falida e seu direito de trabalhador está lá dentro da empresa, ela então não tem competência para julgar esse caso? Não tem competência por quê? Porque eles querem reunir aquilo num capital, num amplo capital, e depois distribuir à vontade na justiça comum, que não tem a organização da Justiça do Trabalho. Se fosse na nossa Justiça do Trabalho, qualquer empresa, primeiro vão pegar o crédito do empregado. Você não aprende nos seus cursos aqui ou em qualquer lugar que o direito do trabalho não tem um crédito alimentar? Ele não se constitui de crédito alimentar, não é isso que você ouve toda hora? Então, que alimento é esse que vai para o monte comum e nunca chega no bolso dele? Olá, meu nome é Luciane. Eu gostaria de saber se há uma responsabilidade dos trabalhadores pelos riscos econômicos da cogestão. Isso é muito inteligente a pergunta, Luciano, porque no nosso conceito do direito do trabalho brasileiro, quem assume os riscos da atividade econômica é a empresa. O empregado não tem nada a ver com isso. Ela assume e paga por isso. Agora, na cogestão surgiu o problema. Se ela participa da gestão e participa mal e leva a empresa à falência, como é que fica a participação? Ela só joga o ônus para os ombros da empresa ou ela tem também corresponsabilidade nesses danos? O que nós podemos dizer a você é o seguinte: para a cogestão na empresa, não só no estabelecimento, mas na empresa, que é um grau acima, surgiu essa discussão constitucional na Alemanha, dizendo que essa participação era inconstitucional porque estava tomando e desapropriando a propriedade do empregador, que é a empresa. Essa discussão tomou conta do Tribunal Constitucional Alemão e ele decidiu sabiamente, como sempre fazem os alemães, dessas questões de empresa, de direito do trabalho, etc. Os alemães, o Tribunal Constitucional Alemão disse que ele não está tomando, ela está dividindo. Do mesmo modo que a empresa tem uma finalidade social, que fala na Constituição brasileira, Sim. E nós podemos dar essa finalidade social através de lei, você pode dar também através de cogestão. Perfeito, professor. E, professor, superou, felizmente superou. E, professor, eu, infelizmente, tenho que encerrar, porque o tempo é curto e no campo das imagens, do mundo do YouTube, nesse mundo novo que nós somos migrantes para esse mundo em que essa juventude que está aqui é nativa, né? A gente tem aqui, sem sombra de dúvida, um tema que é fascinante. E como o senhor hoje abriu outras perspectivas, né, para pessoas poderem continuar estudando. Né? Eu acho que é sensacional ter a oportunidade de ouvir alguém com a sua cultura e com a sua experiência de vida, né? Principalmente para esses jovens aqui, que
acabaram tendo hoje aqui na sala e no mundo virtual, porque a gente bota o Papeando no ar, 50 mil pessoas veem, então você vê no Brasil, fora do Brasil, as pessoas passam a ter acesso a essa informação e vão poder pesquisar. E eu quero dizer, professor, como eu disse, o senhor é um dos meus ídolos. Eu estou na magistratura, completando aqui já, indo para a minha terceira década da magistratura. Né? Entrei em 92, já completo agora em 2019, 27 anos na Justiça do Trabalho, né? 24 de magistratura, e digo para o senhor que o senhor sempre foi um referencial crítico, um referencial de produção, um grande magistrado e um grande pensador. E me permita, nesse encerramento, fazer um brinde. Não podemos dizer qual é o conteúdo, mas dizer do meu prazer. E, meus amigos, se você gostou deste programa, procure nas redes sociais, em todas as redes sociais, com a hashtag Papeando com Antônio Álvares da Silva ou Papeando sobre Cogestão. E você pode ver também os bastidores, não somente deste, mas de todos os episódios anteriores, na hashtag Papeando com Pamplona. Você pode ver no YouTube também, e pode ver tanto no canal CSTV, quanto no canal Pamplona. Se inscreva lá no canal Pamplona, viu? Se inscreva, ative a notificação, dê seu like. Vai ser um prazer ter a oportunidade de interagir com vocês. E vocês vão ver, daqui a pouquinho, né, a nossa visão poética sobre esse tema da legitimidade que a cogestão traz. Essa ideia é a missão do Papeando. Falar de direito com profundidade, mas com leveza, trazendo sempre a arte para o direito. Até a próxima.